E o que desenhar tem a ver com meditar? Eu te digo tudo. Quando você ouve falar em meditar, o que te vem na cabeça? Ah, sei lá, meditar é não pensar em mais nada, é esvaziar a mente. Errado! Na verdade, não tem só um jeito de meditar, mas com certeza esvaziar a mente não é um deles. E eu vou te explicar aqui qual a relação entre meditação e desenho. Oi, eu sou o Tim Lopes e seja bem-vindo ao canal O Despertar do Artista. Bem, praticamente meditar é acalmar tanto o corpo quanto a mente. É relaxar ambos para sair de um estado de consciência, sair do estado de vigília, de quando a gente está bem acordado e passar para um estado alterado, mais calmo. E nisso sair da nossa parte lógica, a parte do julgamento, de ficar analisando tudo que você está sentindo, se você está fazendo do jeito certo ou errado, sem criar expectativa. E quando você tenta meditar não pensando em nada, o seu cérebro faz um esforço tremendo para tentar conseguir isso. Por isso é errado tentar não pensar em nada. Então você acalma a mente e deixa os pensamentos fluírem, sem o julgamento lógico. E quem acompanha os meus conteúdos aqui sabe que eu sempre digo sobre o desenho, eu sempre bato nesse ponto. A nossa mente se divide em duas partes, uma racional e a outra emocional. A gente não desenha com a parte racional da nossa mente, mas sim com a emocional, ou seja, um estado de consciência alterado, diferente daquele que a gente costuma focar o tempo inteiro. O nosso cérebro opera em diferentes frequências durante o dia, depende da atividade que você está fazendo. Quando você está em um estado de vigília, igual eu falei, um estado de consciência e atenção, ele fica numa frequência que os cientistas chamam de ondas beta. E aí quando você vai abaixando essa frequência, você entra nas ondas chamadas alfa, que estão associadas com um estado de relaxamento profundo ou meditação. E quando você desenha, quer dizer, quando você está desenhando do jeito certo, da maneira ideal, quando você entra de verdade no desenho, segundo a autora do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, você faz essa mesma transição de um estado consciente para um estado não tão consciente assim, da parte racional, da parte analítica para um estado onde quem opera é o emocional, é a intuição. É nesse estado que você tem que estar se quiser desenhar bem de verdade. Quando você fica sendo analítico com o seu desenho, fica aí julgando se está certo ou errado, fica contando os minutos que você está desenhando, você está operando com a parte racional, com a mente consciente. Isso aí atrapalha você a desenhar o que você realmente vê, caso você esteja usando uma referência para desenhar, porque você passa a desenhar o que você pensa que vê. A parte racional interfere e tenta levar o seu desenho para o que ela acha que é o certo. Isso vale também se você não está usando referência, se você está tentando, por exemplo, tirar um desenho da sua cabeça. E quando você desliga essa parte, o desenho flui de verdade. Você desenha relaxado, não vê o tempo passar e o processo fica prazeroso. Você fica focado no processo, mas quando está operando com a outra parte da mente, você fica sendo analítico, julgando o seu desenho, contando os minutos para ver quanto tempo já passou, você foca no resultado e não no processo. E aí você cria ansiedade, o seu desenho não flui, fica duro e travado. A sua percepção visual se desenvolve com o lado direito, a parte emocional. É isso que faz você enxergar formas nas nuvens. Se você pensar demais, aquela forma some. Por isso que uma criança tem esse lado mais acentuado, essa parte da imaginação, porque a mente consciente dela ainda está se desenvolvendo. E quando a gente cresce, a gente vai deixando a parte racional suprimir a emocional. Uma coisa muito simples para você praticar e conseguir fazer essa transição de consciência de um jeito mais fácil é um exercício que inclusive está nesse livro, que consiste em pegar uma folha e um lápis, esquecer a borracha, e aí você pega um objeto, no caso eu proponho que você use a sua própria mão, a que você não usa para desenhar, lógico, e se concentre em desenhar ela, mas você vai fazer um desenho cego. Mas não é para desenhar de olhos fechados, não, é para desenhar a sua mão sem olhar para o papel. Não pode trapacear, olhe somente para a sua mão e tente desenhar tudo que você vê nela, todas as linhas, as curvas, as dobras. E aí com o tempo você vai percebendo que detalhes vão surgindo e que você nem estava reparando antes. Você vai se concentrando ali e de repente o processo deixa de ser racional. A sua percepção vai aumentando e aí você deixa de pensar no que você está desenhando, porque você não vai estar olhando para o papel. E todo o seu julgamento, se está certo ou errado, não vai existir.
Com esse exercício, a sua capacidade de concentração aumenta, mas não de um jeito racional, e sim de um jeito intuitivo e relaxado, curtindo o processo. Por isso, na próxima vez que você for fazer um desenho de observação, você vai tentar olhar cada vez menos para o objeto e cada vez mais tentar fazer aquele desenho de forma intuitiva. Mas lembre-se de focar no sketch, no esboço. A parte final fica para a arte final. E você vai tentando desenhar cada vez mais de forma mais rápida, sem a interferência do pensamento. Dessa forma, você consegue captar a expressão e não a forma e a estrutura. Fazendo isso, com o tempo, com certeza o seu desenho vai ficando bem mais expressivo e menos travado. Então, resumindo, o processo de desenhar tem que ser como uma meditação. Faça um ritual do desenho na hora de desenhar. Se desligue das distrações, do tempo, do julgamento. Tem que ser relaxante e prazeroso. Inclusive, meditar também ajuda o desenho a vir mais facilmente. A gente recebe muito estímulos durante o dia. Então, quando a gente vai desenhar, pode ser que o cérebro comece a processar esses estímulos. E aí, que nem eu falei no começo, que meditar não é esvaziar a mente, e sim acalmar. E que quanto mais você tenta pensar em nada, ou seja, quanto mais você tenta pensar em nada que não seja o que você quer desenhar e fica se esforçando a desenhar alguma coisa, o processo pode ficar travado, porque o seu cérebro vai estar fazendo um esforço enorme para isso. É como se a sua mente fosse um copo d'água cheio de fuligem que alguém foi lá e mexeu com a colher. E quando você relaxa, a sua mente se acalma e a fuligem na água desce para o fundo, então ela fica clara novamente. E assim, sem muito esforço, você escapa do bloqueio criativo e o desenho surge de forma natural e você consegue passar isso de forma fluida para o papel. E aí, gostou? Então clique no gostei que vai me ajudar bastante, me siga nas minhas redes sociais, elas estão aqui embaixo na descrição, compartilhe com quem você acha que vai gostar também e se inscreva no meu canal, ative o sininho que você vai ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando eu postar no canal, beleza? Valeu e até mais!